Olá, você que assiste ao Frente a Frente. Minha entrevista hoje é com a médica e voluntária do CVV em Maceió, do Centro de Valorização da Vida, a professora, ex-professora da Universidade Federal de Alagoas, Delza Gitaí, com quem eu tenho o prazer de conversar sobre essa atuação. Ela que também é presidente do NAVIMA, que é o Núcleo de Apoio à Vida de Maceió. Bem, doutora Delza, é um prazer tê-la novamente aqui no programa, repito, e comecemos justamente pelo trabalho, não é, do CVV nesse período, sobretudo nesse período de pandemia do novo coronavírus. A informação é de que aumentou o número de atendimentos em um percentual bem considerável. E o que dizer desse momento e dessa tarefa, não é, humana de atender as pessoas quando estão assim, digamos, quase ou no fundo do poço ou quase a estar nele. Bom dia, Gorete. É sempre um prazer estar aqui com você. Sempre que você nos convida, é uma honra, né? E principalmente uma responsabilidade e um compromisso com a população toda, falar sobre o Centro de Valorização da Vida, que é uma entidade humanitária, formada apenas de voluntários, e nesse sentido nós damos apoio emocional às pessoas que nos buscam, e com um atendimento nas 24 horas do dia, todos os dias, inclusive sábado, domingo e feriado. Então, realmente é um serviço de doação de amor, né, de doação de calor humano, de necessidade de encontro entre pessoa e pessoa, né, a pessoa que nos busca e o voluntário que atende. Então, é uma relação entre pessoas, e nisso nós estamos, de fato, trabalhando. E nesse período da pandemia, com certeza nós tivemos, né, um acréscimo de atendimentos, e o CVV, nessa busca, porque nós também temos voluntários, eu inclusive, de grupo de risco, e o CVV, ele se reviu nas suas estratégias de atendimento, de modo que implantou, inclusive, o plantão remoto, e ampliou com isso a perspectiva e as possibilidades de atendimento a todos que nos buscam. Doutora Delza, como o CVV teve que se reinventar para fazer esse atendimento durante essa pandemia, né? A informação que eu obtive é que o aumento foi de mais de 60%. Então, isso significa que houve um acúmulo, né, de chamadas, digamos assim. Como o CVV encontrou alternativas para fazer esse atendimento numa situação tão difícil como essa para todos, independentemente de a pessoa estar numa depressão, de ter um problema. O próprio confinamento, digamos assim, no início da pandemia, que agora está mais flexível, mas nos primeiros meses foi muito difícil, não é? Foi mesmo, Gorete, e ainda está sendo, né? Nós falamos no início da pandemia, mas pode ser que a gente esteja, né, num novo ciclo, né? E isso é importante que a gente esteja atento, todos nós. O CVV é composto por voluntários muito comprometidos, né? Que é um voluntariado em que a gente realmente permanece sempre em cursos, e esses cursos nos dão possibilidades concretas de mudanças de paradigma no sentido de colocar o outro em primeiro lugar. Esse é o primeiro preceito, inclusive, do CVV. Nesse sentido, houve uma disponibilidade maior dos voluntários em geral em relação ao tempo. E enquanto, antes da pandemia, nós fazíamos somente um plantão por semana, em torno de 4 horas e meia,
muitos voluntários se disponibilizaram a fazer mais de um plantão, então, inclusive plantões na madrugada, que são difíceis, né, por conta de tudo, né, do hábito da higiene do sono, da questão do deslocamento. Então, nisso, o CVV se reinventou em relação à disponibilidade de tempo e à disponibilidade interna, né? Percebendo o quanto era importante e mais importante, e eu digo assim, gostar de gente. Então, nesse período, né, muitas pessoas, no início, por conta do isolamento social, mas também a questão financeira, né, a questão do desemprego, a questão dos conflitos emocionais que o isolamento social dá, né, as famílias precisando conviver mais entre si, Os conflitos a familiares, né? conflitos familiares que geram e, vamos dizer assim, fazem eclodir, né, conflitos emocionais e psíquicos, né, nos jovens, que tinham e têm, né, como prática na vida estar entre os pares, né, entre os jovens, e ficar no confinamento traz um estresse maior, né, porque não está se relacionando diretamente com os amigos, com as amigas. A questão do ensino remoto, né, do ensino remoto, tanto adotado e necessário pelas escolas públicas, pelas universidades públicas, como também pelas entidades privadas, né? Então, um caldeirão de circunstâncias e de situações, primeiro que inusitadas, né? Nós nunca tínhamos passado por uma situação dessas, né? Ninguém E se também preparou, não é, para uma situação como essa, né? não estávamos preparados, mas os seres humanos são lindos, né? Têm uma capacidade de adaptação enorme, né? E é por isso que estamos aqui no século XXI, né? Uma Pois é. capacidade de adaptação enorme, né? E assim também o CVV, que é uma instituição que, na realidade, são os voluntários, todos do CVV são voluntários e se propuseram a esse enfrentamento, e aqui estamos. Gorete, né, com essa... Eu não poderia dizer, afirmar a você o percentual de aumento do atendimento. O que eu posso dizer é que nos nossos plantões o telefone não para, né? Terminando o atendimento e já toca para o atendimento seguinte, Qual o qualquer número do que seja telefone, doutora o Delza? horário. O telefone é 188, né? É um número emergencial e é importante esse número, que a população tenha mais conhecimento da sua existência, porque é um número gratuito, né? A pessoa pode ligar, seja de celular, seja de telefone fixo, até mesmo de orelhão, onde tiver orelhão, que a ligação é totalmente gratuita. E quem liga, Gorete, é porque está precisando, não é, de ser ouvido. A nossa proposta é a proposta de pronto-socorro emocional. Então, a pessoa está precisando desabafar, está precisando colocar para fora aquelas emoções e aqueles sentimentos acumulados, muitas Que a vezes oprime, acumulados né? durante a existência inteira, ou então acumulados durante esse período, né? Então, vem o medo, vem as mágoas, vem os ressentimentos, vem a insegurança, né? Vem o desespero, muitas vezes, e, e falta alguém para poder colocar o que está sentindo na realidade, poder colocar sua história,
né, poder dizer, olha, eu estou, né, precisando de ajuda. Porque nem sempre, não é, Gorete, às vezes a gente tem tantas pessoas ao redor e a própria família, mas a gente não se sente confortável para falar de nós mesmos, Para principalmente de desabafar, nós, né? Uhum. para Para expor desabafar. as suas dificuldades, que muitas vezes estão ligadas à própria família, né? Na grande maioria, né? Estão Uhum. ligadas à própria família, ou ambiente de trabalho, né? Ou a algum transtorno, inclusive psíquico e mental, né? Então, são diversas as situações. E nesse aspecto, e com esse espectro, o CVV, então, está disponível com pessoas devidamente capacitadas, não é? Para fazer esse exercício de escutatória. O interessante, ou o importante, melhor falando, é que a escutatória, Gorete, ela não é invasiva, ela não faz julgamento, não faz crítica, não é? É baseada em 5 princípios, que são o respeito ao outro, respeito absoluto ao outro, a aceitação de como o outro está, eu não posso dizer nem de como o outro é, porque a circunstância, inclusive, é aquela que a pessoa está passando, não a aceitação. A compreensão empática, né? Não é só a simpatia, não é uma conversa comum, é uma conversa empática, né? Com compreensão daquilo que o outro está sofrendo e sentindo, e a confiança, uma confiança incondicional de que o outro tem a potencialidade para resolver o seu problema, para resolver o seu conflito, né? Só precisa que haja condições facilitadoras para o seu desenvolvimento. Então, nesse aspecto, as pessoas que ligam não vão encontrar conselhos, porque na grande maioria o conselho, né, é uma situação muito de dominação, né? Quem dá conselho sabe o que o outro deve fazer e diz ao outro o que ele deve fazer, sem considerar que o outro é capaz de fazer o que ele decidir, e não o que eu quero que seja. Nesse aspecto também a questão da aceitação. Isso na família, Gorete, ocorre tanto, né? Então, você aceitar o filho, aceitar a mãe, o pai, o parente, do jeito que ele é, né? Aceitar conforme ele se mostra e não como eu Uhum. quero que seja, né? Então, essa relação de não aceitação, de querer que o outro seja como eu quero que seja, eu só amo se for assim, não é? Isso dá muito conflito e a pessoa se sente muito isolada, muito é, Às vezes, julgada. às vezes até são comparadas, né? Comparar filhos, isso deve ser terrível. Gostaria que você fosse igual ao seu irmão ou à sua irmã, algo nesse sentido, que colocam as pessoas, colocar-se, deixar de colocar-se no lugar do outro ao ouvir esse tipo de comparação, né? Com certeza. A gente compara, e compara não só entre irmãos, compara com os filhos dos outros também, não é? Pois é, E lamentavelmente sim. essa comparação é sempre a menor, né? Dizendo o outro é inteligente, o outro é esforçado, porque você não faz isso, porque você não faz aquilo outro, e a pessoa, então, vai se diminuindo, né? A pessoa vai se diminuindo, e isso, inclusive, na criação, né, dos filhos, desde a da tenra idade até a adolescência, e depois mesmo, né, adulto, jovem, que precisam ser valorizados pelo que são, e não pelo que o outro acha que deveria ser.
né? Perfeitamente. Doutora Delza, a gente vai fazer um pequeníssimo intervalo de 1 minuto e o Frente, perdão, volta já já. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica. E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem um novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a médica Delza Gitaí, que é voluntária do CVV Maceió, o Centro de Valorização da Vida, e presidente do Navima, que é o Núcleo de Apoio à Vida, aqui de Maceió também. Doutora Delza, nós falávamos sobre circunstâncias em que as pessoas se encontram, né, na sua tristeza, na incapacidade de enfrentar a realidade ou de mudar o curso de uma situação difícil que se vive em casa, no trabalho, em sociedade, enfim, e que procura o CVV. E qual a postura dos profissionais que estão do outro lado da linha? Aí eu pergunto, esse trabalho é feito basicamente por meio do telefone, né? E eu tive a informação também de que muitas pessoas procuram um atendimento presencial. Isso pode ser feito por meio de plataformas digitais, como a gente está fazendo aqui pela plataforma Zoom? Ainda não, aqui em Maceió. Uhum. Né? O atendimento presencial existe e em muitos postos, né? Nós estamos com cerca de 125 postos no Brasil, estamos em 23 estados e o Distrito Federal, então muitos dos postos já fazem, e há algum tempo, o atendimento presencial. Nós ainda não o fazemos, Gorete, por falta de espaço, né? Nós temos, o nosso posto é num prédio, né? E é primeiro andar, e aí nós estamos agora, inclusive, né, tentando um novo espaço em que haja a possibilidade do atendimento presencial. O CVV também tem o programa CVV Comunidade. Através do CVV Comunidade, aí sim, está havendo, né, grupos de apoio, já havia presencial, mas através das plataformas, né, nessa modalidade online, está havendo grupos de apoio, cursos, inclusive agora mesmo está abrindo no CVV Comunidade o que chama o Caminho de Renovação. Caminho de Renovação é muito interessante porque as pessoas entram num processo de autoconhecimento. São grupos, né, que trabalham o Caminho de Renovação, são 9 encontros, de 9 a 12 encontros, e aí sim há uma possibilidade, né, como grupos de apoio. Então, nós não fazemos ainda o atendimento presencial, Gorete, nem presencial fisicamente, nem presencial através da plataforma. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, se você me permite, Pois não? Que Inteiramente à estamos... vontade. Gorete, muito obrigada, você é um doce de gente. Que estamos nesse momento
precisando de mais voluntários, né? E isso por motivos, né, já bem considerados. E para ser voluntário do CVV, são 3 apenas os requisitos: ter mais de 18 anos, ter disponibilidade de tempo, pelo menos para estar no plantão 4 horas e meia por semana, e ter a disponibilidade de doação, de amor mesmo, de doação de calor humano, que a gente diz, né, disponibilidade de gostar de gente. E, para isso, é necessário fazer um curso introdutório, que é teórico e prático. O curso se chama PSV, é um processo de seleção de voluntários. Tem a parte teórica, tem a parte prática, e nós estamos, nesse momento, Gorete, facilitando um PSV para o posto Arapiraca, né? Arapiraca também tem um posto CVV, e estamos iniciando um curso desses aqui em Maceió, no próximo final de semana, dias 7 e 8, sábado e domingo, né, de 8 às 17, nós estamos facilitando um PSV. Né? Já houve inscrições, mas quem quiser participar pode se inscrever ainda, pode se inscrever através da nossa mídia, né? Por exemplo, maceió@cvv.org.br, e se inscrever para iniciar esse curso agora no sábado próximo. Vai ser também online, nós não estamos fazendo nenhuma atividade presencial ainda, e a plataforma a ser usada é o Google Meet, e estamos convidando vocês para esse trabalho, que é um trabalho que nos dá tanto mais ser servido do que servir, sabe, Gorete? Porque à medida que o CVV oferece muitos cursos, e esses cursos sempre com a proposta de autoconhecimento, com a proposta de renovação íntima, né, de se reconhecer como pessoa. Então, todos esses cursos são gratuitos, e quando a gente está atendendo a outra pessoa, é uma relação tão generosa, de parte a parte, qualquer que seja a história, o sentimento, qualquer que seja a circunstância em que esse atendimento está ocorrendo. Sempre a gente tem o que aprender com o outro, não é? Sempre a gente tem que aprender com o outro. Sobretudo Sempre na doação de si mesmo, não é, doutora Delza? Sobretudo, né? Porque a gente chama doação de si mesmo, e é verdade, mas na realidade é uma doação de mão dupla. Sim. Não é? Porque nos dá também a oportunidade de a gente compreender empaticamente o outro. E ao fazer isso, né, a gente está crescendo, a gente está se desenvolvendo, e a gente está se colocando, inclusive, em situações em que a gente está indo ao outro, a gente fica com o outro, a gente volta a nós mesmos, mas com certeza com um cabedal de possibilidades de crescimento, de desenvolvimento em todos os aspectos. Doutora Delza, o CVV, quando foi criado, qual foi a motivação, digamos assim, mais fortemente colocada para a criação do CVV? A gente sabe que o número de suicídios no Brasil cresceu muito, né? Isso acompanha até o desenvolvimento do país, né? As impossibilidades diante de concorrências, diante de questões familiares, de questões financeiras, enfim, há toda a motivação para justificar esse ato que é, digamos assim, o mais forte de se assistir
em uma pessoa. E o CVV tem trabalhado, pode-se dizer que é uma procura significativa de pessoas que não veem outra saída, e o CVV consegue, digamos assim, tirar esse pensamento? Eu vou responder considerando três aspectos, Gorete. O primeiro é que o CVV foi criado há 150 ou há 58 anos e a questão do suicídio já estava posta, ainda não estava na agenda, como ainda não está, né? A gente ainda tem uma epidemia silenciosa, silenciada pelos tabus, pelos preconceitos, pela própria estrutura de Estado, de atendimento. Então, já havia, né, muito suicídio, e ele foi criado em São Paulo, onde o local onde havia mais suicídio, São Paulo capital, era na estação de trem. E então, qual foi a motivação inicial? Um grupo de jovens, e jovens que estavam na faculdade, né? Não era um grupo de jovens que não tinham o que fazer, eles eram estudantes da graduação, alguns da engenharia, na USP, e ao ouvirem uma palestra em que o tema foi A Fé Sem Obra é Morta, eles perceberam que precisavam fazer alguma coisa importante. E foi, então, desenvolvendo essa ideia. Conta-se que um domingo, eles foram para a estação de trem, e naquela tarde eles conseguiram impedir que 4 pessoas se jogassem na plataforma. E isso foi, vamos dizer assim, o insight, a inspiração para pensarem numa entidade de voluntários para trabalhar o suicídio. O desenvolvimento dessa ideia foi longo, né? O CVV tem essa característica que eu acho linda, que é dinâmica, que é de se reinventar, que é de se propositar, que é de fazer prospecção. Então, nesse sentido, a caminhada foi longa e iniciou em 62 em São Paulo, um posto abolição, e hoje nós estamos com 125 postos. Nesse aspecto, o convite para que jovens se tornem voluntários, tenham essa proposta de vida, tem também essa referência, né, que o CVV tem um conjunto de voluntários de todas as faixas etárias. A segunda questão que eu gostaria de colocar dentro da sua pergunta é que não é fácil realmente ser voluntário do CVV, né? Há exigências do ponto de vista pessoal, né? De se manter em aprimoramento, fazendo curso. No mínimo, a gente faz um curso por ano, no mínimo. Tem as reuniões anuais de todos os voluntários do CVV. Então, e tem também a dedicação, né, a disponibilidade de tempo para ficar 4 horas e meia por semana de plantão. A terceira questão, Gorete, é que é um trabalho de voluntários, eu digo até assim, é um trabalho de voluntários, parece que voluntário, né, não é trabalho, mas a nossa entidade, ela é muito séria, ela é muito comprometida. Nós temos preceitos, princípios, normas, né? É algo que não é assim ao acaso, né? A gente quer fazer isso e faz, não. Temos a estratégia da direção centrada no grupo, né? Então, nós trabalhamos com decisões de grupo,
e trabalhamos, não é, com a ACP, que é a abordagem centrada na pessoa. Né? Então, nós não, nesse aspecto, nós trabalhamos com a possibilidade, de fato, de facilitar que a outra pessoa se desenvolva. E, nesse aspecto, o atendimento, ele não é um atendimento psicoterápico, né? Quem faz isso é o profissional da psicologia ou da psiquiatria, portanto, qualquer pessoa pode ser voluntário do CVV, desde que faça os cursos, desde que seja selecionado, e a pretensão, na realidade, não é salvar uma pessoa, é dar a essa pessoa as possibilidades, as alternativas, o entendimento de que essa questão pertence à pessoa. É ela quem tem que tomar essa Mas é uma decisão. espécie também de prevenção, não é? Para se manter a vida em E detrimento isso, do suicídio, digamos assim, quando as pessoas estão, digamos, como eu falei anteriormente, literalmente no fundo do poço, não é? isso, você disse muito bem, é prevenção, como consequência, não Uhum. é? Como é centro de valorização da vida, então a proposta é de valorizar a vida e, em consequência, prevenir o suicídio. Portanto, nossos atendimentos não são focados apenas em quem está prestes a se suicidar, certo? Há um acúmulo de sentimentos que a pessoa precisa desaguar esses sentimentos para não chegar àquela possibilidade do ato final. Ou seja, Esses, valorizar a vida sempre, em qualquer circunstância. isso. Doutora Delza, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. É rapidinho, 1 minuto e estaremos de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a médica Delza Gitaí, voluntária do CVV Maceió, o Centro de Valorização da Vida, como também presidente do Núcleo de Apoio à Vida de Maceió, o NAVIMA. Doutora Delza, nós falamos sobre como o isolamento social pode ter aumentado o sofrimento das pessoas, não é? Psíquico, na verdade. E eu gostaria de saber como o CVV observa a criação dessa campanha Setembro Amarelo nesse contexto de luta em favor sempre da vida. Gorete, a campanha Setembro Amarelo, ela é chamada e é mais presente no setembro, né? Setembro Amarelo, mas ela está presente em todos os meses, em todo o ano, exatamente por isso. No setembro, se torna, a proposta é de maior conscientização da população, né? Saber que essa questão existe e é uma questão séria, né? Nós temos
32 suicídios por dia no Brasil, então, cerca de 12 mil suicídios por ano, e isso considerando o suicídio. Se a gente considerar também as tentativas de suicídio, são 20 tentativas para cada suicídio, e também os sobreviventes, né, aquelas pessoas que ficam impactadas pelo suicídio de um parente, de um amigo, e que são chamados de sobreviventes, né? Então, nesse aspecto, sabe, Gorete, a campanha do Setembro Amarelo desperta a população para isso, para essa questão. Porque, às vezes, o suicídio está muito mais perto da gente do que a gente imagina, não é? É preciso que a gente, de fato, esteja despertos para ver os sinais, né? As pessoas que se suicidam, em grande maioria, dão sinais, né? É uma fala, é uma transformação no jeito da vida, né? Fica menos sociável, altera a forma de se vestir, se descompromete com a higiene, né? Perde o gosto por algumas atividades que gostava de fazer antes, faz algumas intervenções, né, no sentido, até mesmo na mídia social, né, no sentido do desprezo pela vida. Então, nós também, né, no Setembro Amarelo, há o despertar para esses sinais. É claro que nem podemos imaginar que, se percebesse os sinais, evitaríamos. Mas, com certeza, não é, se a gente estiver atento, a gente pode, sim, ajudar a essa pessoa naquele período em que ela está emitindo esses sinais. Estamos chegando. Pois não. Pode falar. Uma questão importante, sabe, Gorete, é que a gente perceba que estamos sob, não é a pandemia pela qual estamos passando, do coronavírus. Nós estamos também com essa epidemia, né? A epidemia do suicídio. E fala-se numa quarta onda, né? E essa quarta onda diz respeito à saúde mental. Então, é importante que a gente seja propositivo em relação a isso, para entender que, sim, nós precisamos, toda a sociedade, desse engajamento de valorização da vida, né? Tanto no aspecto da educação, quanto no aspecto da assistência, né? De prover a facilitação de acesso para as pessoas que estão entrando num problema mental, ou psíquico, ou emocional. E, para isso, também, não é, nós, do CVV, estamos nos preparando. E esse preparo é um preparo através dos cursos, através da disponibilidade. Então, é importante. Você que está nos ouvindo, tem possibilidade de nos acessar através do telefone 188, mas também através do chat, através de e-mail, pelo site, né? O site é www.cvv.org.br. Doutora Delsa, estamos chegando ao final do ano, né? Datas como Natal e Ano Novo, elas agem, digamos assim, muito no interior das pessoas, né? Provoca sentimentos mais tristes para quem tem uma vida complicada, digamos assim. Aumenta a quantidade de ligações nesse período, e é importante também dizer que eu gostaria de saber, o CVV atende pessoas dentro das suas inquietações que não necessariamente estão ligadas ao suicídio, não é? A uma indisposição com a vida, seja por qualquer motivo. Pode ser colocada assim? Com certeza, Gorete. Isso é importantíssimo que você está dizendo. Há datas, né? Natal, principalmente o Natal,
que mexe, vamos dizer assim, mais com os sentimentos das pessoas, né? E aumenta, de fato, a procura. A questão também de que a gente esteja colocando para a população que não é só quando você está no auge do seu conflito, do seu sofrimento, que você vai ser atendido pelo CVV. Em qualquer momento, sob qualquer situação, você pode ligar. E nós recebemos, sabe, Gorete, telefonema de pessoas que antes ligaram para o CVV, ou até não ligaram antes, mas para nos comunicar alegrias, nos comunicar Que maravilha! É uma coisa interessante. Nesses períodos também de Natal, também telefona para desejar Feliz Natal, que foi tão bom quando foi atendido, ou nunca foi atendido, mas parabenizar pelo trabalho. As situações de atendimento são muito variadas, né? Como há o sigilo, e a gente não registra isso, né? Não registra as situações. O sigilo é de modo que a ligação morre, vamos dizer, ali. A pessoa liga, conversa com o voluntário e pode ter absoluta confiança de que aquela conversa não vai ser passada adiante, né? Isso aí é uma questão de respeito, né, a quem está nos ligando. Evidentemente que há situações em que é preciso, por exemplo, se alguém liga fazendo uma ameaça a alguém, né, identificado, a uma instituição, então é colocado para a pessoa que vai, sim, comunicar a coordenação do posto para as devidas providências. Mas o sigilo é pedra angular do CVV. Doutora Delza, em relação... Pois não? E, de fato, né, é tão interessante como só o fato, sabe, Gorete, de saber que o serviço existe naquela cidade já dá uma certa segurança às pessoas. Pois é. Se eu precisar, eu tenho a quem recorrer. Isso é verdade. Agora, em relação à interiorização do serviço, há uma perspectiva nesse sentido? Nós iniciamos o ano passado essa interiorização, nós percorremos tanto em 2018 como em 2019 e agora, através da modalidade online, muitos municípios, né? Chegamos a 46 municípios, fazendo a provocação, dizendo que é CVV, que o município tem condições, se quiser. Agora, o movimento não é do CVV para o município, o movimento é do município para o CVV. Né? Então, nós, na comissão de expansão, aguardamos que um grupo de pessoas, ou às vezes uma pessoa que vai mobilizar um grupo, né, faça essa demanda. Então, nós estamos pensando em abrir um posto CVV no município tal. E aí, a partir disso, nós damos toda a orientação. Iniciam-se as tratativas para isso, nós damos toda a orientação, toda a documentação que deve acontecer para a abertura do posto. E aí cria-se no município um comitê de abertura do posto, e aí tudo segue naturalmente. Nós estamos com o posto Arapiraca, né, e estamos com a esperança, porque já houve uma sinalização de São Miguel dos Campos, antes houve sinalização de 2 outros municípios, mas não foi adiante, porque precisa haver né, pessoas disponíveis. Pois é, isso é a grande questão. Doutora Delza, infelizmente mesmo, estamos no final do nosso programa. Eu gostaria que a senhora fizesse suas considerações finais e lamentando, claro, que a gente poderia conversar por horas
sobre o assunto, mas infelizmente o programa tem um tempo, né? Com certeza. Com certeza. Eu quero agradecer mais uma vez, Gorete. Nós nos dispomos sempre, né, para atendê-la, porque é importante, né, e isso. Primeiro estar com você, né, que você é essa pessoa linda que eu conheço há tanto tempo, né, e depois informar a população, né, que estamos aqui. E fazer um convite muito especial, venha para o CVV, venha ser voluntário. Você não imagina como nos acrescenta enquanto pessoas, né? Então, nós precisamos, sim, de pessoas disponíveis, de pessoas dispostas a ouvir, né? De pessoas que queiram fazer uma doação de amizade, que seja atuante, que compreenda o outro do jeitinho que o outro é, sem querer dar conselhos ou criticar, porque o outro sabe o que vai fazer, o que quer fazer e o que pode fazer. Muito obrigada, viu, Gorete? Eu que agradeço, doutora Delza, é um prazer imenso recebê-la aqui no programa e ter essa condição de ajudar as pessoas também através do programa por meio da sua participação. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá. Quero.